E seja muito bem-vindo a mais uma live de leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Eu sou o Madison Barreto, este aqui é o meu sinal. Este aqui é o meu sinal na forma escrita da língua de sinais, certo? E hoje é uma live muito especial, a nossa live de leitura comentada, número 15 do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você tem acompanhado nosso trabalho da Universidade da Libras, você sabe, inclusive, que recentemente eu lancei o livro Intérprete de Libras Sem Mistérios. Já fiz live de leitura comentada dele também, mas hoje o nosso foco aqui é a escrita da língua de sinais. E se a primeira vez que você está participando da nossa live de leitura comentada, você perdeu as lives anteriores, como que funciona a live? Eu vou fazendo a leitura comentada do livro Escrita de Sinais e Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel, que é surda. Isso. E à medida que eu vou lendo, eu vou pausando, eu vou fazendo comentários sobre a leitura, eu vou dando exemplos práticos da Libras para a sua prática de aprendizado, memorização da Libras, para o seu desenvolvimento na Libras e ainda também para toda a prática e aprofundamento, inclusive para a área prática de tradução e interpretação da Libras. E hoje é uma live muito especial porque a gente vai fazer a escrita de alguns sinais aqui também. Você vai ver na prática exatamente como que a escrita da língua de sinais funciona e a gente vai retomar a nossa leitura lá da página 54. Então, se é a primeira vez que você está chegando aqui, você ainda não tem o livro Escrita de Sinais e Mistérios, vou deixar o link logo aqui abaixo, você pode garantir lá o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios. A gente ainda está com algumas pouquíssimas unidades do livro impresso, mas se você domina o ponto e perder a oportunidade de ter o livro impresso, você pode garantir também o seu livro digital. Então vamos lá. O capítulo 1, que é onde a gente vai retomar a nossa leitura aqui, ele fala sobre a humanidade e a escrita. A história pode ser dividida em antes e depois da escrita, e a sua história com a língua de sinais pode ser dividida em antes e depois da escrita da língua de sinais. Recentemente, eu estava conversando com um surdo, amigo nosso aqui em Aracaju, para quem não sabe, a gente é de Minas Gerais, a gente morou por quase 8 anos na cidade de Salvador, na Bahia, e desde o final de 2021, a gente começou a fazer uma série de viagens itinerantes pelo Brasil, desenvolvendo novas pesquisas para Libras também e vários outros assuntos com profundidade na Libras. E a gente já morou em Sergipe, na cidade de Barra dos Coqueiros. Depois a gente foi para uma cidade do interior do Alagoas, chamada Coruripe. Depois a gente foi lá para Maceió, moramos alguns meses em Maceió. E agora a gente voltou para Sergipe. A gente está morando em Aracaju, na divisa já com São Cristóvão, que é uma cidade colada em Aracaju, que foi a primeira capital do estado de Sergipe. Então é bem na divisa assim que a gente está morando. E aqui a gente já fez muitos amigos surdos também, alguns amigos ouvintes. E dentre esses amigos surdos, muitos deles já conheciam a escrita da língua de sinais, alguns deles já eram leitores do livro Escrita de Sinais e Mistérios, e um deles estava compartilhando com a gente, quando a gente esteve na casa dele da última vez, sobre como que a escrita da língua de sinais revolucionou a forma como ele, mesmo sendo surdo, via a Libras. Ele disse que a forma como ele entendia a língua de sinais era de uma forma que. Hoje eu estou meio gripado, então se eventualmente eu tossir, fica tranquilo que a gente está no ambiente virtual, você está totalmente seguro aí no ambiente onde você está, viu? Mas isso aqui é gripe. Mas ele estava comentando como que a ensino da língua de sinais revolucionou a forma e impulsionou os aprendizados dele em desenvolvimento, tanto na Libras como no português. Talvez você saiba ou não, mas as pessoas surdas, no geral, elas não dominam o português escrito, porque, dentre vários outros fatores, a forma tradicional de se ensinar a ler e escrever o português para os surdos geralmente está muito ultrapassada. Então fica repetindo a mesma forma como não funcionava, e isso acaba fazendo com que os surdos acabam não conseguindo aprender o português. Não é que eles não possam aprender o português,
Mas o jeito de ensinar é muito engessado, muito focado em como que nós ouvintes pensamos, e não como o surdo pensa. Então, isso acaba gerando um impacto, fazendo com que os surdos acabam não desenvolvendo a leitura e a escrita do português como deveriam ou como poderiam fazer. Dentre vários fatores, o cérebro do surdo ele pensa em língua de sinais. Então, assim como eu e você que somos ouvintes, a gente pensa em português, a gente fala em português, a gente escreve em português. Mas o surdo, ele pensa em libras e ele, na hora de ele se expressar, ele também vai e se expressa em libras. Mas na hora de escrever, o jeito tradicional de ensino obriga o surdo a escrever o português. Por quê? Porque tudo está em português. Então, as placas, as receitas, os livros e tantos outros materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia, às vezes nem se dá conta de estar lendo e escrevendo, mas a gente está lendo e escrevendo em português. E então é muito importante a escrita, ela revolucionou a humanidade. Então, nós ouvintes já sabemos disso e por isso tantas pessoas que trabalham na educação de surdos querem e buscam ensinar o português escrito para o surdo. Mas a melhor forma de ensinar o português escrito para o surdo é primeiro ensinando a ele a ler e escrever a própria língua de sinais, usando a escrita da língua de sinais. Vou dar um exemplo aqui, para quem está chegando. A gente está fazendo a leitura do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Essa é uma série de leitura comentada. Eu sou o Madison Barreto e essa aqui já é a nossa live de número 15. Se você, primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Agora eu quero te dizer que você dormiu no ponto e você já perdeu 14 lives. Algumas delas ainda estão disponíveis a gravação no nosso canal do YouTube. Então anota aí para você assistir a gravação dessas que já estão disponíveis lá, porque elas vão impulsionar muito o seu desenvolvimento na Libras, assim como a live de hoje. E elas se complementam. Tá? Então aqui você vai ver que aqui a minha esposa, a Raquel, quando ela estava com o cabelo grande, tá vendo? E aí você vai perceber que essa forma como está posicionado as mãos dela aqui, opa, essa forma como fica posicionada a mão dela aqui, indica exatamente a posição dos grafemas na leitura e na escrita dos sinais. E aí você vai perceber que esse sinal aqui, por exemplo, né, esse sinal aqui, ó, vou marcar onde eu estou. E esse sinal aqui, quanto eu consigo aproximar sem desfocar. Esse sinal aqui, acho que ficou pequeno, né? Eu vou escrever ele no papel para facilitar para você a visualização do sinal que eu estou demonstrando aqui. Então, esse sinal aqui, esse círculo representa a cabeça, esse traço que tem aqui na horizontal representa a boca, então esse risquinho da boca aqui, e essa outra, esse haste aqui junto com esse quadrado representa essa configuração de mão, esse formato de mão aqui. E esse asterisco representa que está encostando na boca. Percebeu? Está encostando aqui na boca. É o sinal de silêncio. Silêncio. Então, essa é a escrita da língua de sinais. Quando você vai lá e escreve no papel a palavra silêncio em português, e o surdo lê ou vê essas letras aqui, quando o surdo vê isso escrito, na cabeça dele, não faz ele recordar dos sons, como acontece com a gente. Por quê? Porque ele é surdo. Nós somos ouvintes. Então, basicamente, a escrita do português e das outras línguas orais, ela é uma escrita que representa, a grosso modo, os sons da nossa fala. Mas o surdo não ouve. Então, consequentemente, ele não tem essa memória auditiva lá dentro
para que ele, na hora de ele ler o português, ele reconheça naqueles caracteres, nessa combinação de letras, esses sons da nossa fala. Porque a maioria dos surdos também não falam oralmente, embora tenham um aparelho fonador funcional no geral. Então, aqui no capítulo 1, quando eu estou lendo aqui, né? A história pode ser dividida em antes e depois da escrita. E se você ainda não tem o seu livro, Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode garantir com o link que está logo aqui abaixo. A gente ainda tem algumas poucas unidades do livro impresso. Então, esse surdo, um amigo nosso, ele estava contando exatamente isso, que quando ele descobriu a escrita da língua de sinais, através do nosso livro, A Escrita de Sinais Sem Mistérios, isso revolucionou a forma como ele via Libras. E, consequentemente, a forma como ele viu o português também. Por quê? Porque ele enxergou ali na escrita da língua de sinais, como nesse sinal que eu mostrei aqui escrito, tá vendo? Ele enxergou ali exatamente a língua de sinais. Ou seja, ele pôde finalmente pensar direto em Libras, como ele já fazia, se expressar em Libras, mas agora ele pôde escrever em Libras no papel. Então isso dá uma continuidade entre o pensamento, a expressão linguística e a escrita. Mas olha que interessante. Nós, ouvintes, a gente já sabe o poder que a escrita tem. A gente lê e escreve o tempo todo, é automático. Se eu coloco uma palavra aqui, por exemplo, essa palavra aqui, ó, tá vendo? Nem precisei te falar para você ler. Você bateu o olho e você já leu. É automático. O nosso cérebro ele já está muito acostumado com a leitura e com a escrita. A infância toda a gente aprende a ler e escrever, a gente vai se desenvolvendo e quando a gente está no processo de aprender a Libras, a gente já sabe que escrever ajuda a aprender mais rápido. Tanto é que provavelmente você está fazendo as anotações da live de hoje. Se você não está, deveria estar, porque você, fazendo essas anotações, você aprende muito mais. Você aprende muito mais rápido. Depois você pode revisar suas anotações. E aí um detalhe o problema é que a gente começa a aprender a Libras e vai fazendo anotações dos sinais em português. Mão para cima, mão para baixo, dá uma volta. Mas isso não consegue registrar exatamente como que é a Libras. Não consegue registrar exatamente como que se faz aquele sinal. Isso é um problema, porque se você anota errado, depois você vai aprender errado, na hora de se comunicar você vai fazer errado e vai acabar se frustrando. Por isso que muita gente acaba desistindo, porque confunde os sinais, não consegue fazer os sinais. Mas aqui no livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios, além de você ter mais de 871 sinais escritos, aqui também tem as fotos, né, das mãos. Aqui tem fotos das expressões faciais. Aqui tem indicação da expressão corporal, como que você lê, como é que você escreve, o movimento dos braços, por exemplo, como indicado deste lado aqui, ó. Sabe que ele desfocaliza, né? Ah, encontrei uma forma de fazer ele pegar. Pois é. E aí, o que acontece? Se você escreve a Libras usando o português, você não está escrevendo a Libras. Você está escrevendo em português, não a Libras. Libras é uma língua separada e independente do português. Ah, Madison, mas a gente soletra as palavras em Libras. Sim, o alfabeto manual, a grosso modo, ele é uma ponte entre o português e a Libras para você representar as letras ali. Mas o fato de você fazer o alfabeto manual não quer dizer que o surdo vai entender. Porque quando você pega, por exemplo, essa palavra aqui e você faz o alfabeto manual, o que você está fazendo são as letras, a grosso modo. E se o surdo não conhece aquela palavra escrita, ele não vai entender o que você está soletrando, ele sabe o formato das mãos. Mas ele pode até entender C-A-S-A, mas ele não sabe o que significa, talvez.
Eu estou dando um exemplo de casa, provavelmente a maioria dos surdos conhecem essa palavra, porque é uma palavra muito comum e muito importante na nossa cultura, mas, obviamente, tem muitas outras palavras que os surdos não conhecem, assim como, eventualmente, tem muitos sinais que talvez você não conheça ainda. E aí, se você fica lá o tempo todo soletrando as coisas em português, o surdo não vai entender. E perceber que a Libras é uma língua separada e independente do português é fundamental para você realmente aprender, se desenvolver e avançar na Libras. Então, continuando aqui na página 54. Segundo Rigonet, 2003, até hoje, sua origem é um mistério, a origem da escrita, né? Para quem está chegando agora, estou fazendo a leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Estou fazendo a leitura aqui da página 54, é o começo do capítulo 1 do livro. A gente, nas 14 lives anteriores, eu fiz a leitura comentada de muitos trechos aqui, da apresentação do livro, deu pano para manga, eu falei sobre linguística da Libra, sobre fonética, sobre fonologia, isso só na introdução do livro, hein? A gente se aprofundou, eu mostrei cartãozinho que minha mãe escreveu para gente, para mim e para Raquel, minha esposa, que é surda, e qual a altura do livro. Tem escrita em língua de sinais, mostrei uma toalhinha também que ela escreveu, mostrei carta que eu escrevi para a Raquel em língua de sinais. E aqui a gente está continuando a leitura. Então, se você ainda não tem o seu livro, acesse o link aqui embaixo para você garantir o seu. O segundo Rigonet, até hoje, a origem da escrita é um mistério. Eu sei que provavelmente você já deve ter assistido algum documentário dizendo que a escrita ela surgiu na região da Mesopotâmia, e ela surgiu com a escrita cuneiforme. Mas a grande questão é que continuando aqui, diferentes civilizações utilizaram diversas formas e artifícios para escrever suas mensagens. E algumas, inclusive, muito parecidas umas com as outras. Então, com tantos achados arqueológicos tão parecidos em regiões tão diferentes e que datam de uma mesma época, quem começou primeiro? Né? Seu desenvolvimento se deu ao longo de muitos séculos até chegar à imprensa. Obviamente, eu estou falando da escrita em linhas gerais, não da escrita da língua de sinais. Desde então, tem se desenvolvido cada vez mais. Através da fala oral ou sinalizada, nos comunicamos no momento imediato. Ou seja, no momento que a gente está aqui agora, igual a gente, né? Eu estou conversando com você aqui. Você pode, inclusive, mandar suas perguntas aí. Mas, pela escrita, podemos nos comunicar em tempos e lugares diferentes. Isso é extremamente poderoso. Recentemente, nós lançamos o Diciolibras, que vai crescer cada vez mais e vai se tornar o maior dicionário de Libras de todos os tempos. Vou deixar o link aqui embaixo também. O Diciolibras, ele começou a ser desenvolvido em 2015, mas por várias questões tecnológicas, ele acabou sendo pausado, o projeto. Depois, em 2017, a gente deu passos muito importantes para o desenvolvimento do Diciolibras, mas por questões tecnológicas também não tinha como a gente continuar, a gente pausou novamente e a gente ficou tendo despesas financeiras, né, pagando 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, até que em fevereiro de 2023 nós lançamos o Diciolibras, quando depois de, nossa, infinitos meses de trabalho, né, muitos meses de reflexão, mas mais legal desse processo aí é que se não fosse a escrita, se não fosse a escrita da língua de sinais, o Diciolibras não existiria. Porque ao longo desses anos todos, embora a gente não estivesse ali sentado, desenvolvendo o projeto, desenvolvendo o software necessário para poder rodar essa aplicação web, a gente estava amadurecendo as ideias, a gente estava documentando os processos, documentando a Libras, analisando a Libras. Parte desse projeto de viagens, inclusive, que eu e a Raquel estamos fazendo pelo Brasil, veio com esse objetivo de aprofundar as pesquisas na Libras. Embora a gente, obviamente, não percorreu todo o Brasil ainda, mas a gente faz isso de forma online. A gente tem amigos surdos em todo o Brasil.
A gente tem contatos com outros pesquisadores das línguas de sinais de todo o Brasil e, e de várias outras fontes também de pesquisa, né? Então, por causa da escrita, é que o Diciolibras hoje existe, que pode trazer ainda mais clareza para a sua prática e para o seu desenvolvimento na Libras. E aí, aqui na página 54 do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, talvez você inclusive tenha a primeira edição do livro, mas essa segunda edição aqui, ela tem 416 páginas. São 871 sinais escritos. Ela é ainda mais profunda. Tem textos completos aqui e muitos outros exemplos que não tem na primeira edição do livro. Então, tem muitos outros grafemas, como esses grafemas aqui, olha, que não são ensinados. Opa! Forma aqui. Focalizar aqui, ó. Esses grafemas aqui, eles não são ensinados na primeira edição e eles são muito importantes. Mas a gente vai chegar lá em uma das lives, mas ainda vai demorar. Então, adquira o seu livro, porque aí você não precisa ficar esperando pelas lives. Você já pode sentar, aprender, desenvolver. Continuando aqui. É fato que hoje dispomos de tecnologias que nos permitem facilmente nos comunicar através de áudio e vídeo. Mas para isso é necessário utilizar equipamentos tais como os telefones fixos ou móveis, computadores, conexão com a internet, etc., que por vezes pode não ser prático ou até mesmo inacessível em determinadas situações. Então, você está lá dentro do ônibus, dentro do metrô, e aí, ou lá no seu curso de Libras, tem alguns lugares que, obviamente, você não vai ficar filmando lá o curso inteiro, né? Então, você tem ali o papel, fazer as anotações dos sinais, como esse sinal aqui que eu falei, né, que eu falei antes a palavra, casa. Aqui, ó, casa. Esse sinal aqui, é simples de você escrever. Pensar um sinal aqui. Estudar, né? O sinal de estudar é feito assim. Então, aqui, primeiro, vou escrever maior, que eu acho que vai facilitar a visualização aqui e evitar o desfoque. Primeiro, a gente escreve uma configuração de mão aqui, ó. Primeira mão, ela tá assim. Essa mão aqui, tá assim. Mas eu quero que ela fique assim, então eu preciso de riscar ela. Vou fazer isso daqui a pouco. E essa outra mão aqui, ela vai ficar nessa posição. Então, eu vou escrever exatamente acima da primeira mão. Escrever as duas mãos. Percebe? Então, as duas estão ali escritas ali. Mas a jeito que elas estão escritas tá assim, ó. E eu quero que esteja assim. Então, eu vou fazer um risco em cima aqui para representar que ela está sendo vista por cima. E aí, uma dica aqui para você gravar, que é o seguinte. No computador, quando se escreve esse sinal aqui, é escrito partido, a configuração de mão. Tem um espaço realmente ali cortando a mão. Assim, ó. Tá vendo? Tem um espaço aqui, ó. Vou colocar uma seta vermelha aqui para que você possa visualizar onde tem um espaço. A seta não faz parte do sinal, não, viu? É só para você ver onde tem um espaço que eu estou falando, para ver se é melhor do que eu ficar apontando aqui com o dedo. Tá vendo? Então, os lugares que eu apontei com a seta onde está cortado. Mas isso aqui é escrito no computador. No papel, você coloca esse risco em cima. Então, uma forma simples de você gravar, que é cortado, como você está vendo de cima, imagina que tem um pássaro voando lá no topo, lá em cima. Se ele olhar para sua mão assim, ele não vai enxergar todos os detalhes. Então, imagina que esse corte é por causa disso. Ele não está enxergando todos os detalhes. Tá? E a mão de frente, ela não tem um corte, né? Então, aqui, eu já escrevi as configurações de mão. Ok? Agora falta escrever o contato que está acontecendo. Tem dois contatos. Tem uma coisa interessante da morfologia que eu vou explicar aqui para você. Ó. Percebeu? Então, aqui, esse sinal, esse cuidado. Você observou antes o sinal de casa? E, ó, ele tem dois asteriscos também. E aí acontece um fenômeno, porque o sinal de escola é assim, ó.
Parece que você junta o sinal de casa com o sinal de estudar e forma escola. Mas o que você está juntando não é o sinal de casa, porque isso aqui se torna um morfema na Libras. A gente tem, por exemplo, escola sim, você tem açougue, você tem farmácia, você tem Câmara dos Deputados, que se faz o sinal de esse morfema, em seguida o sinal de deputado. Então, esse sinal, ele deixa de ser um sinal e passa a ser um morfema, passa a ser uma parte que já tem significado ao formar este novo sinal. Mas tem um detalhe que é interessante, que muita gente não percebe. Eu vou escrever aqui e você vai perceber na escrita. Olha só. E o sinal. Opa. E o sinal de casa. Observa que tem dois asteriscos, indica dois contatos. Aqui embaixo eu tinha colocado o sinal de estudar, e tem dois asteriscos indicando dois contatos. Agora, olha aqui o sinal de escola. Percebeu? O sinal de escola, ele... A forma como você está vendo ele escrito aqui, olha, você vê essa parte de cima, aqui a outra parte, não tem a indicação dos asteriscos. Mas por que que não tem? Poderia ter? Poderia ter um aqui em cima e outro aqui, próximo a essas outras duas mãos aqui, né? Mas por que que não tem? Porque as mãos já estão em contato. Mas quantos contatos elas estão fazendo? Só um. Olha que interessante. Então, o sinal de casa, ele tem dois contatos. Você faz ele assim, casa. Mas o sinal de escola tem um contato só. Por quê? Porque por ter sido juntado esses dois morfemas ali, esse morfema e esse sinal aqui, juntou os dois ali, cada um deles perde um movimento, que seria esse movimento aqui ou esse movimento aqui. Então passou a ter um contato só, a mão fica parada. O movimento fica sendo aquilo que acontece entre as duas. Percebeu? Interessante, né? Com a escrita da língua de sinais, você pode perceber com muito mais clareza e com muito mais facilidade essas nuances da língua de sinais. Aqui no livro, você vai ver escrito mais de 871 sinais da Libras. Ou seja, o livro todo é focado na Libras. Embora aqui na página 81 você vai ver alguns sinais indígenas escritos aqui também. Eu já tinha mostrado isso aqui numa outra live. São sinais indígenas da aldeia Coroa Vermelha. Aqui explica mais detalhes sobre a pesquisa que estava sendo desenvolvida pela Letícia Damasceno no mestrado dela. E tem um detalhe aqui interessante, quando você vai avançando aqui no livro, que é, você vai observando como que os sinais são escritos. E você vai observando também a lógica das configurações de mão. Então, o formato da mão e como que ele é escrito. Você vai observando isso. Quando você está tendo acesso a isso, sabe que área que você está desenvolvendo do seu aprendizado? A fonética e a fonologia da Libras. Ou seja, a menor parte da língua de sinais e que não tem significado. Então você vê essa mão aqui, sim, não tem significado sozinho, né? Mas depois, quando você vai vendo o uso disso para formar os sinais, aí você começa a entender e você começa a observar um sinal e outro sinal escrito. Que às vezes na forma sinalizada você não percebe. Mas na escrita sempre você vai perceber isso. Sempre, sempre. Porque faz parte do processo de leitura e escrita. E aí, quando você vai percebendo isso na escrita, você vai percebendo a lógica da Libras. Como que a Libras funciona?
O que faz a Libra ser assim tão viva, e tão vibrante, tão linda, e tão independente do português, com características próprias? Percebe? Isso é muito poderoso, porque isso impulsiona o seu aprendizado, isso impulsiona o seu desenvolvimento. Isso faz com que você vá percebendo outras nuances da Libras que antes você não percebia. Aquelas coisas que passa batido, sabe? Você já viu várias vezes, mas passa batido. Na escrita não tem como passar batido. Você vai perceber o detalhe. Você vai perceber exatamente como funciona. Você vai perceber a importância que tem fazer os sinais com a mão direita ou com a mão esquerda. Porque tem diferença em alguns sinais, em muitos sinais, na verdade. Aqui, por exemplo, um sinal escrito aqui, vou escrever ele maior aqui, para você perceber esse detalhe do que eu estou dizendo aqui. Esse sinal aqui, ó, certo? Esse sinal são as duas mãos assim. E então uma delas faz o movimento. Esse movimento ele está sendo feito por qual mão aqui? Pela mão direita. Por que pela mão direita? Porque sempre na escrita da língua de sinais, você lê e escreve os sinais como se você mesmo estivesse vendo. É o que a Raquel mostra aqui na página 122 do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Aliás, na página 121. Tem a explicação minha aqui com ela. Então, sempre você vai ler e escrever os sinais como se você mesmo estivesse vendo. Então, nesse sinal aqui, as mãos estão posicionadas exatamente da forma como o corpo está estruturado. Então, essa mão aqui é a minha mão esquerda. E essa outra mão aqui é a mão direita. Percebeu? E a seta de movimento tem uma ponta preta. Indica que a mão que está se movimentando é a mão direita. Ah, Madison, mas é óbvio, né? Aí tem que ser a mão direita mesmo que vai movimentar, porque ela que está perto da seta. Não necessariamente. Vou escrever aqui para você, olha. Como que é poderoso a escrita da língua de sinais? Se você escrever esse mesmo sinal com a ponta da seta branca, tá vendo? Com a ponta da seta branca, significa que a mão que está se movimentando é a mão esquerda, essa daqui, ó. Então, o sinal, ao invés de ser assim, ou seja, uma pessoa se afastando da outra, fica sendo assim, ó. Percebeu? As mãos deixam de estar aqui assim e passam a estar aqui, ou aqui, tanto faz. Percebeu? Porque o movimento passa a ser da mão esquerda. Só por causa da ponta da seta que mudou. Percebeu que poderoso é isso? Imagina o trabalho que daria ficar escrevendo qual mão que vai para o lado, vai para o outro lado e tal. Eu já escrevi desse jeito, fazendo anotações, mão para cima, mão para baixo, dava um trabalho terrível. Gastei cadernos fazendo isso e chegava para comunicar com o surdo e não entendia, não conseguia entender o surdo, não conseguia sinalizar, percebe? Ah, importante. Sempre gosto de frisar que às vezes eu não leio e respondo de forma direta aqui a pergunta que vocês fazem, o comentário, mas eu estou lendo e estou acompanhando, tá? Então, sempre que você manda um comentário aí, chega aqui para mim. Às vezes não fica visível para todo mundo os comentários, tá? É importante você saber disso. Tem muitos comentários que não chegam para todo mundo. Mas eu vou lendo aqui o comentário, eu bato o olho aqui na tela, e aí eu já consigo, assim, logo perceber exatamente ali, e eu já vou mesclando, vou adaptando a minha fala aqui para ficar bem dinâmica. Parece que é uma conversa que a gente está tendo, percebe? E para quem está chegando agora, eu estou fazendo a leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Essa aqui é a nossa live de leitura comentada número 15. E se você perdeu as lives de leitura comentada anteriores,
falando que é a número 15, mas... Ah, é a live 16. Hoje é a live 16. Nossa, como passou rápido, hein? Live 16, quem diria? Parece que eu comecei outro dia. Uau! E hoje a gente fez a leitura aqui da página 54, de vários trechos aqui. A escrita desvela a vida dos povos e gerações passadas. É o meio mais usado na comunicação, pois possibilita tanto o registro quanto a recuperação do conhecimento e da própria história. E se você ainda não tem o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios, vou deixar o link logo aqui abaixo. Como eu falei, eu estou meio gripado, então minha imunidade está um pouco diferente, mas eu de forma nenhuma queria deixar de fazer essa live de leitura comentada. Já tinha um tempinho já que a gente não fazia, tinha várias pessoas já comentando, querendo que tivesse mais live de leitura comentada. Eu já tinha marcado para ter essa live aqui hoje e eu resolvi fazer essa live hoje. Mas eu vou ficando por aqui e a gente vai continuar a leitura na nossa próxima live. Mas você pode continuar a sua leitura através do livro A Escrita de Sinais e Mistérios. Nesse exato momento que eu estou fazendo essa live aqui, a gente ainda tem alguns livros impressos disponíveis. Foi produzido numa tiragem especial comemorativa dos 10 anos de publicação do livro Escrita de Sinais e Mistérios. E tem toda uma questão burocrática, logística, de preparo do livro, de envio de postagem e tal. Então, talvez a gente não consiga mais fazer a produção do livro impresso. Se você está ouvindo essa live aqui nesse exato momento, ainda está disponível, corre lá e garante o seu livro para você não ficar de fora. Muita gente ficou de fora quando o livro foi publicado lá atrás, e esse livro hoje ele já é referência em concurso público, em escolas de surdos, faculdades, pós-graduações, muitos mestrados já inclusive recomendaram o livro Escrita de Sinais e Mistérios. Ele já foi usado também como referência bibliográfica, muitas dissertações de mestrado, muitas teses de doutorado, muitos artigos em nosso Brasil e também no mundo, né? O livro já está no mundo. Muita gente de vários outros países já adquiriu o livro. Talvez você mora em outro país, está de fala portuguesa, ou você sabe o português, e você tem interesse pela Libras ou pela escrita da língua de sinais, para escrever a língua de sinais do seu país. Se você quer garantir o seu livro impresso, pode fazer contato com a gente. Logo aqui abaixo, você pode clicar no mesmo link aí sobre o livro. Lá tem um WhatsApp, você pode fazer contato, conversar com o meu time em tempo real. Eles vão tirar todas as dúvidas e vão te atualizar de como fazer o envio aí para a sua cidade, mesmo que você esteja fora do Brasil. Tá? Então, é isso. Essa foi mais uma live do livro Escrita de Sinais e Mistérios. O livro, o sinal dele é assim, de novo, que significa literalmente a escrita da língua de sinais sem mistério, ou seja, de forma bem clara. E foi muito bom a gente estar aqui hoje. Forte abraço para você. Vou deixar o link logo aqui embaixo. Vai lá e garante o seu livro Escrita de Sinais sem Mistérios.